In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Estamos no quarto domingo depois da Epifania. E quero expressar a minha alegria de estar aqui com a Márvia, seu filho, seus pais. Este domingo tem esse evangelho, eu acho belíssimo, esses milagres de Jesus no mar, assim, eu acho muito bonito. E sobre este aí também medita Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face. Ela gostava desse texto também, né? E quantas vezes nas tempestades da própria vida ela dizia: não acorde Jesus, deixe ele dormindo, deixe ele dormindo. Não acorde Jesus, deixe ele dormindo. Eu vou sofrendo isso, essa tempestade, mas eu sei que ele está aí, deixe ele dormir. Ele estando aí, mesmo dormindo, basta. Que grande lição, hein? A doutora, né? Que grande lição essa menina, uma menininha, nos deixou. Na verdade, eu gosto muito do fim do Evangelho, né? Essa palavra, essa notícia que dizia que os homens, que engraçado isso, vejam o contexto, ó. Vejam o contexto. Diz ali que Jesus subiu a uma barca, que os seus discípulos foram com ele, e lá ao meio do mar veio uma grande tempestade. E agora na conclusão fala os homens. Como assim os homens? Né? Os homens ficaram admirados, né, de Jesus poder dominar os ventos e o mar. Né? Uma palavra fazer acalmar os ventos e o mar, os homens. Ele não chamaram a atenção, isso aí está fugindo do texto. Né? Os homens, como assim os homens? Então, a palavra fala de nós, né? Fala da humanidade, né? Fala da humanidade. Quer dizer, ao ver todas as tempestades e borrascas que através dos séculos se abateram contra a igreja, e ver como, né, a presença de Jesus podia parecer dormiente, isto é, morto, né, ressuscitado só lá no céu, né? Podia parecer dormiente, e contudo a igreja atravessou os séculos, atravessou o milênio, dando grande testemunho, né? Conseguindo de verdade dirigir a igreja. Então, os homens ficaram admirados de que... e perguntavam, essa é a pergunta que é importante que se suscite no coração dos homens: quem é? Mas quem é? Essa é a pergunta importante. Quer dizer, a igreja e a sua história, aquilo que lhe aconteceu, deve suscitar sempre no coração dos homens esta pergunta: mas quem é? Quem é Jesus? Quem é Jesus? De forma a não lhes bastar a resposta: é um homem. Como assim? Aqui temos algo superior. Os homens não têm a resposta. Quem tem a resposta é a Santa Igreja. Ela que diz, né? É Deus. É Deus conosco. Os homens fazem a pergunta, ficam admirados. Na filosofia a gente fala em admiração ingênua. A admiração ingênua é justamente aquela que nos porta ao homem ao limiar de Deus. Ao limiar. Dali adiante é um mistério. E não cabe mais ao homem a ciência, a filosofia explicar. A ciência, a filosofia leva o homem até o limiar, tão somente. Mas vejam os grandes cientistas,
não só Einstein, mas mesmo esse que morreu há pouco, eles não tinham a resposta. Mas eles, diante dos mistérios da natureza, da grandeza do universo, e disso, e da beleza disso e daquilo, eles perguntavam, mas como? Quem é? Quem está? Quem fez? Quem está por trás de tudo isso? Quem? Quem é? A resposta não está na filosofia, não está na ciência, não está na técnica, está na igreja. A igreja é que diz quem este homem é. Só a igreja diz quem este homem é. E contudo, queridos, hoje se abate uma tal tempestade sobre a igreja que parece que os homens não fazem mais a pergunta, porque a veem sossobrar, né? Veem que a barca afunda. Não parece que Jesus mais esteja sequer dormindo dentro da barca, porque a barca parece sossobrar. Olha como é sério isso aí. O texto dizia da seriedade dessa tempestade. Já não é mais a tempestade dos séculos e dos milênios. Essa é a tempestade final. Me sai da cabeça aquele bilhetinho que Bento XVI mandou para, no enterro de Brett Miller, não, um dos 4 que escreveu a Bíblia. Ele escreveu um bilhetinho, Bento XVI, dizendo que a igreja, parecia que a barca da igreja estava afundando. Vejam o texto, como disse o texto hoje no Evangelho, que as ondas eram maiores do que a barca, se lançavam contra ela e eram maiores do que a barca. Nós estamos nesta tempestade, a tempestade final. Parece que a igreja é destruída de tal forma que os homens já não chegam à admiração ingênua, não mais se admiram, não mais perguntam quem é. E os homens, não fazendo mais essa pergunta, eles dizem que eles resolvem o problema da tempestade. Esse é o nosso caso hoje. O homem quer resolver o problema da tempestade. Seja aquela que se abate sobre a igreja, claro, né? E sobre aquela que se abate sobre a humanidade. Então, de novo, a ciência, a técnica, né? A filosofia, né? A psicologia, todas essas ciências modernas, a sociologia, né? A política, sim, a política. Todos acham que tem solução. Todos acham que tem solução contra essa tempestade. Também na igreja, queridos, estamos recebendo notícia de coisas assim, que nós não imaginávamos. Nós não imaginávamos isso. De que, vejam, pensam bem, uma diocese com 4, 5 sacerdotes que não são homossexuais, mas que é isso? Isso é de estarrecer. Né? E nem do fato dos outros todos serem homossexuais, senão que eles atuarem descaradamente como tais. Esse que é o problema. Mas com coisas que nem num bordel se vê. Nem numa casa de má fama se vê, porque ficam ali, mas quando vão fazer vão para um quarto. E o padre cometendo abominação com crianças, com adolescentes, dentro da própria igreja. Mas aí nós estamos no fim final. No fim final. No fim final. A coisa chegou. Não é. Clama ao céu, não é possível mais. Não se pode mais esconder. Não se pode mais esconder, e contudo tentarão. Veja, os homens tentarão a solução. Isto é, mergulhe sua equipe, as suas conferências episcopais.
não como homens, não como homens de fé. Esse é um ponto delicado do nosso evangelho hoje, porque quando vão acordar Jesus assustados, os discípulos, né, ele fica admirado, por que eles não tinham fé? Eram homens de pouca fé, e disse para eles, homens de pouca fé. É o que. Bom, hoje os homens de igreja não têm fé nenhuma. Não têm fé nenhuma. É por isso que agem assim. E é por isso que vão buscar realmente soluções. Aliás, não vão buscar soluções. Bergoglio não quer solução. Ele já disse para nós, ele já deu a entender. Tá? Não esperemos nada da reunião de 21 de fevereiro agora. Não esperemos nada. Veja, queridos, a coisa não está nada fácil. A coisa não está nada fácil. Ainda ontem eu falava que saiu um artigo dizendo que nós estamos com dois grupos na igreja urgindo a renúncia de Francisco. Né? Um, dito retrógrado, conservador, sei lá o quê. Né? Como que sendo, assim, não digo encabeçando a coisa, porque não seria correto, mas como um grande exemplo deste grupo seria o cardeal Burke. Ele seria um outro grupo é daqueles que elegeram efetivamente Bergoglio e que acham que ele está indo muito devagar. Estamos já terminando o 6º ano, né? Terminando o 6º ano de pontificado dele e todas aquelas mudanças moderníssimas que estes cardeais querem, afinal, eles não sentem que é suficiente, né? Aquilo que Bergoglio tem feito de destruição. Não sentem que é o suficiente. E eles também estariam querendo marcar uma reunião com Bergoglio, a dizer em face e de forma forte, aos berros, que ele não está fazendo. Mas vejam, agora saiu nada mais, nada menos que o cardeal Casper, Walter Casper, o teólogo de cabeceira de Francisco. Ele saiu alarmado dizendo, se Francisco renunciar, se obrigarem Francisco a renunciar, a renúncia é inválida. Quer dizer que a coisa, se isso vem de um cardeal tal como Casper, é porque realmente as forças estão. E ele diz, olha, não, porque tem esses sites. Olha, de novo vemos a força da internet. A força da mídia não oficial, porque a mídia oficial, aquela mesma que elegeu o Trump lá nos Estados Unidos, Bolsonaro aqui no Brasil, essa mesma se armando para derrubar Francisco. Vejam. É isso que acusa o cardeal Casper. Fala em complô. É um complô. Depois ele quis dizer, não é isso que eu falei. Né? Mas teria falado em complô. Digo isso só para vermos quanto a tempestade é real, verdadeira. Né? Real, verdadeira. Há uma grande... Quem não quiser conhecer isto ainda, padre, bispo, que vendo tudo isto nas suas dioceses, na Igreja Universal, não quiserem conhecer, achar, não, está tudo, a igreja está ótima, está indo que é uma beleza. Quem achar isso, ainda hoje, alguém me passou um WhatsApp dizendo, padre, bispo tal, pregando lá em Aparecida, pregando para nós lá em Aparecida, de que o problema de Brumadinho é um homicídio, um eco-homicídio. Sim, e a igreja, esse é o problema dos nossos bispos. O Brumadinho, com certeza deve ser enfrentado pastoralmente, e o Brasil tem que, é uma vergonha, mas esse não é o problema capital da igreja.
O problema capital da igreja é a própria morte da igreja, que estes bispos estão promovendo, achando que não, está tudo bem, vamos falar sobre o Brumadinho. Vamos, pelo qual nós rezamos, né? Com muita seriedade. Quer dizer, então, queridos, a situação da igreja e vai piorar. E vai piorar. Este é o ponto. Está ruim, pois ainda está bom, porque vai piorar e vai piorar muito. Eu já disse, Francisco não renuncia. Não renuncia mesmo. Ele já mesmo disse isso. Não se esqueça que ele chegou a dizer que ele não muda. Deus pode mudar, mas ele não muda. Deus tem que mudar, mas ele não muda. Não, Francisco não renunciará. Antes ele é capaz de agora realmente vir com mais força. Burro que fecha os olhos assim, boi que fecha os olhos e avança, né? Com mais força. Agora, se estão fazendo essa pressão, se ele sentir toda essa pressão, ele vai vir para destruir mesmo. Para destruir mesmo. Aí vamos ver quão fortemente ele há de querer destruir a igreja. Uma grande tempestade. E vai piorar. E vai piorar. Né? Da nossa parte, queridos, de nossa parte, continuemos com o Evangelho. Não. Jesus está na barca. E nem sejamos como os apóstolos, covardes, que foram lá acordar o Senhor. Nem sequer como eles sejamos nós. Mas sejamos como Santa Teresinha. Deixe que o Senhor durma. Se Ele está dormindo aí, a tempestade não nos fará mal. Sobre nós, a tempestade não nos fará mal. É por isso que eu tenho convidado, vamos a um refúgio. É lá que nós nos abrigaremos dessa tempestade, dessa borrasca tremenda que se abate sobre a igreja, sobre o mundo e que vai avassalar tudo, vai destruir tudo. Vamos ao refúgio. É lá que nós poderíamos cultivar a nossa fé. Foi tão bonito a primeira leitura também. Né? Vejam, queridos, na primeira leitura sobre o mandamento, né? Não se fala na primeira tábua da lei. Né? Amor a Deus, culto, nada disso se fala. Só se fala na segunda tábua da lei. Todos os mandamentos, que são aqueles maximamente hoje, bom, também os da primeira tábua. Quando não se cumpre a segunda tábua da lei, a primeira já está. É porque a primeira já foi vencida. Quando não se cumpre a segunda tábua da lei, é porque a primeira já foi vencida. Quando nós convidamos para o refúgio, nós convidamos em primeiro lugar para isso, para o culto divino, para a primeira tábua da lei. O único modo da segunda se soerguer de novo. Né? E nós vivemos de novo. Né? Então, não tem outro jeito, queridos. Essa tempestade é a final. Esta é a final. E vem com toda a força, vem para destruir, matar, dizimar as almas, também os corpos, com certeza. Convido, volto a convidar. Venham comigo, me ajudem, façamos um refúgio. Vamos lá para salvar as nossas almas. Salvar as nossas almas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.